But Taris 不安を抱えてくる人に対して全力で守ろうと思ってるんで、相談していただければ全力でサポートするし、マイニングって人材派遣から始まったんですけど、結構働いてくださる方が外国人の方が多くてですね、本当国籍で言ったらもうブラジル人の方もいらっしゃれば、中国人の方とかインドネシアとかベトナムとかフィリピンとか、本当たくさんいろんなグローバル化されてて、今ね全体の400人いる人の3分の1は外国人の方なんですよ。広島に来てまずはそういった生活ができる環境を整えてあげたいっていうところがあって、これ国籍とか関係なく、僕がやりたいのは基本的には何か目的があって日本に来たりとか働こうとしてるわけじゃないですか。だからそういう人たちに対してもちろん仕事の提供もそうなんですけど、ただ紹介するだけじゃなくて、その後にちゃんとその生活ができるような流れを提供したいわけですよね。Então, a comunidade de Hiroshima dos brasileiros é boa, porque é uma compacta, todo mundo se conhece e um ajuda o outro, né? Que nós é muito interligado um com o outro, tem o pessoal que é das antigas, o pessoal que chega novo, aí nós comunica muito bem na parte de serviço, tudo. Para lazer também, nós faz bastante churrasco, se ajunta para jogar um futebol, que nem nós gosta, né? 不動産事業も会社でやってて、別会社なんですけど、実際に自社物件を購入して、新築建てたりとか中古物件購入してリフォームしたりして、人が住めるような形を取ってるんですよ。なかなかやっぱり海外の方とかって自分で契約することができないんですよね。だからそういった人たちがちゃんと住めるようにっていうので、それだったら自社で持ってそこに住ませてあげたら住むとこ困らないよねっていうことで、今5棟ほどいろんなエリアで建てて住めるような環境にしてます。O bom de trabalhar pela Mining é porque você vai mudar para uma cidade, precisa trabalhar, eles arranjam o alojamento para você, ajuda na sua mudança, te dá todo o suporte para você trabalhar na empresa que eles direcionar você. Por essa parte, essa empreiteira é muito boa. Eles te ajudam também em tudo, com móveis, tudo que você precisa, com condução, dependendo do lugar, eles te ajudam. でも一番やっぱり本当に来る時に不安がめちゃくちゃあると思うんで、安心できるかどうかってめちゃめちゃ大事じゃないかなと思うんですよね。例えば僕が海外もし逆にブラジルで働くっていう形になった時に、そうめちゃめちゃ不安だと思うし、でもそこに信用できる人が一人おってくれるだけで全然違うと思うんですよね。自分はそれは絶対に無限にすることはないと思うし、一生懸命やってる人に対して一生懸命ぶつかっていくんで、っていうのは思うんですね。それの気持ちがすごく何でやったら伝わってくれたらいいなっていうのは、あるんですよね。Hiroshima é bom, tem Miyajima, tem onde caiu a bomba, Okonomiyaki é muito gostosa, tem bastante lugar que você dá para passear também, e praia também é perto, não é tão longe. Então eu acho que uma cidade bem tranquila, é gostoso de viver assim na cidade, sim. Sim, eu levo assim no médico, acompanho até pré-natal também acompanho, então essa criança também agora vai começar a parte de pediatra, né, vacina, então isso eu vou também acompanhar, a parte de imigração também acompanho. Eu faço o que eles precisarem de suporte, eu estou dando, sim. Tem imigração. Sim. No começo pode ser que assim, estranha um pouco, né? Que o Japão é totalmente diferente do Brasil. Mas vindo aqui, assim, eu acho que dá pra ter uma vida boa, comparando com o do Brasil. Se você quiser, continuar aqui, criar uma família também, o Japão também tem um suporte também pra família, né? Tudo. Então eu acho que seria um bom lugar, sim, pra conviver, assim, né? Questão de segurança também, muito tranquilo. E escola também, eu acho que não tem nenhum problema, né? As crianças, né? Sim. Entrar em escola japonesa. Então tem bastante suporte que também a gente ajuda também, então acho que não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema? Sim.
Não, normalmente eu e minha esposa a gente gosta de passear, sair por aí, não. Lugar diferente. Mas aqui dentro de Hiroshima ou tipo, sai de Hiroshima? Hiroshima, fora. Tá bom. Passeia bastante. Tem um lugar pra passear bastante. Tem bastante lugares. O começo não é fácil, mas como o japonês fala, é gambatei e focar no objetivo que a pessoa tiver. O resto dá certo. Dá certo. Dá certo. Que nem passear com a família, ou se não, que nem falou que a gente tem um time de futebol da manhã. Aí uma vez por mês de domingo a gente joga o campeonato que tem, né? Aí Todo tem, brasileiro. tem brasileiro, como peruano, como japonês, Todo mundo. todo Quem mundo. quer participar. Quem quiser participar. Você comprou a casa aqui? Você, assim, comprou ou alugou? Não, eu comprei. Comprou Faz 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Então, assim, trabalhando aqui com Trabalhando aqui. pra pegar celular, carro, casa, nenhum problema. Difícil é difícil. Difícil é difícil. Guardando dinheiro, Isso. dia a dia, assim, não ficar gastando muito, mas se for assim, dá. Dá. Tudo que você quer, um pouquinho de esforço, dá. Dá. Eu gosto da vida que uno tem aqui e gosto do Japão também. Você gosta do Japão? É. Legal. Eu sou de Peru. Do Peru. Eu quero ir ao Peru, mas só para visitar, para passear, mas para viver mesmo. Na verdade que eu prefiro o Japão. O Japão, entendo. Eu também gosto de viajar pro Brasil. Tenho vontade, mas para morar Sim, é um lugar bom, né? verdade. Entonces, por mi experiencia, es un lugar tranquilo, es un lugar que puedes vivir bien. Acho que a diferencia de Perú, Brasil, que tengas unas reglas, así un poco más para cumplir, Sim. mas no es algo que uno no pueda cumplir. Es un lugar muy tranquilo y recomiendo venir a Japão. Muito obrigado. Obrigada a você. Saio com a moto, com a minha noiva, né, na garupa. Fico passeando, vou lá pro Shinai, né, Hiroshima, lá pra cidade lá, dou uns passeios lá, às vezes viajo aí, coisa linda. É um lugar bom pra passear. Hein? Aqui é bom, é gostoso demais. Então, um ensaio pra eles, rapaz, só vem, meu, né? Se você tá com vontade de trabalhar, aqui é o lugar certo mesmo. Lugar certo. Tipo, que segurança, nota 10, né, não tem que reclamar. Claro, né, tem algumas coisas assim, mas, rapaz, meu, nem se compara com o Brasil, velho. Você conquista as coisas aqui e é isso, né? Lá no Brasil, pô, tu trabalha pra caramba e não vê a cor do dinheiro. Sim. Pelo menos aqui você dá pra guardar uma grana aí, investir em coisas, tá? Pelo menos nessas partes é bom, né? O Japão, né? É isso, né? Quem quer trabalhar tá no lugar certo. É um lugar certo. Bom. 自分自身が海外の方に結構助けられてこの商売が成り立ってるんで、私自身はもう絶対にそういった人たちを大切にするっていう気持ちのもとこの事業をやってるわけなんですよね。で、さっきも言ったけど逆でもし自分が働くってなった時ってめちゃめちゃ不安があると思うんですよ。だから来られた時にやっぱり少しでもそういった不安要素をなくしてあげたいし、生活のサポートとかっていうのも大事だし、何か困ったら何かでこう助けてあげるっていうことはできるんで、何かこう頼れる人がいたら結構安心じゃないですか。ね、でやっぱりその病気とかどうしても怪我とか働いてたりしたらそういったこともあるかもしれないですけど、そういう時にはやっぱり病院に一緒についていってあげたりとか、とにかくその人に寄り添ってサポートしてあげるんで。で自分はそういう面で言うと頼っていただきたいなと思うし、そのあたり不安を抱えてくる人に対して全力で守ろうと思ってるんで、安心して来てもらいたいなっていうのは思いますね。はい。Seja bem-vindo!